E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo sobre como estudar sozinho e se preparar nesse ano para o vestibular. Esse é o vídeo que mais me pediram nos comentários e eu demorei um pouco para fazer porque eu queria fazer mais completo que os outros. Então eu dividi esse processo de um ano em 7 passos e vamos começar. Antes de tudo, e eu nem estou considerando aqui um passo, seria como se fosse o passo zero, é que você tem que estar descansado antes de começar esse ano. Esse ano vai ser super longo, o segundo semestre vai ser super estressante. Se você já começar cansado do ano passado, você vai ficar o ano inteiro improdutivo, você vai ficar o ano inteiro aprendendo menos que você poderia, abaixo da sua produtividade. Então o que seria o nosso passo zero é, descansa. Se você está estudando desde o ano passado, tira 1 ou 2 semanas, tenta colocar sua mente em outra coisa que não seja vestibular, para de pensar em matéria. Você precisa essa resetada no seu poder de aprendizado. Você precisa por uma semaninha no mínimo uma semana, parar de pensar em tudo relacionado ao vestibular. Para quando você voltar, você está com energia para recomeçar. O passo 1 é você enfrentar os seus demônios do ano passado. Você precisa nesse início de ano sentar, olhar para os seus resultados do ano passado e tentar identificar quais foram os seus erros. Você precisa pegar as suas notas, você precisa dar uma pensada em como foi seu ano, o que você fez de errado e colocar isso num papel para não repetir os mesmos erros. E aí essa é uma lista muito pessoal, mas você foi bem em redação? Ou é algo que você precisa investir esse ano inteiro? Seu inglês está em dia? Você teve dificuldade em termos de acabar as provas por velocidade? É uma coisa que você precisa melhorar? Você acha que o seu estudo, quando você estudava, você estava absorvendo o que precisaria ou você estava esquecendo logo em seguida? Tudo isso é muito importante, porque todas essas coisas que eu falei são coisas que ao longo de um ano influenciam muito sua nota. E é algo que se você começar agora, você tem como melhorar. Então pensa nisso, pensa quais coisas, nem pensando em matéria ainda, pensando mais em estilo pessoal ou em técnica de estudo, o que você poderia ter feito diferente? Dando um exemplo pessoal para ficar um pouco mais claro, um ano antes de eu passar nas faculdades que eu gostaria, eu não passei. Na faculdade que eu mais queria, que era a USP, eu não passei por pouco, o que me deixou bem triste, porque eu tinha estudado pra caramba e estava esperançoso. E foi difícil enfrentar isso, foi difícil parar e ver, meu, o que eu errei? Porque na minha cabeça, logo depois que saem os resultados, você só consegue pensar assim, nossa, eu me esforcei pra caramba, eu acho que eu nem sou capaz de me esforçar tanto de novo, e mesmo assim não deu certo. Então é algo que você tem que enfrentar, e é difícil. Mas depois que passa essa tristeza, você começa a ver as coisas com um pouco mais de clareza. E aí no meu caso, ficou muito claro pra mim que redação era algo que eu precisava melhorar muito. Português é algo que eu tentava fazer tudo por interpretação, eu achava que nem tinha tanta matéria, e é algo que eu fui descobrir durante o ano que tinha matéria pra caramba, tinha como transformar aquela coisa que eu achava mais prática em teórica, estudando mais. Velocidade eu também melhorei muito. Eu lembro que no Enem do ano anterior eu deixei algumas questões em branco de matemática por tempo, eu nem tentei fazer porque acabou o tempo do Enem. E durante o ano eu treinei velocidade, eu também consegui melhorar. Então é isso, sabe? A gente fica muito triste e como a gente acha que... Acha não, a nossa principal habilidade é o nosso esforço. Mas como a gente se esforçou tanto e a gente fica triste, a gente esquece de olhar para as outras coisas que a gente poderia melhorar. Então, usando esse exemplo pessoal, eu no ano antes de eu entrar, depois que eu tinha feito essa avaliação dos quais foram meus erros, eu cheguei à conclusão que eu tinha que ler quase todo dia, tinha que treinar muita redação, eu tinha que começar a fazer simulado um pouco mais rápido para ficar mais rápido na hora da prova. E isso foi pensado, isso, sabe? Não foi ao acaso. Não foi simplesmente eu fui pro cursinho. Não, eu identifiquei esses erros e fiz um plano para os meus erros, no caso, melhorar. Eu conheço um monte de amigo, por exemplo, que tem muita dificuldade de matemática. Porque quando era mais novo não teve um professor bom, nunca aprendeu direito matemática. E isso é algo que você precisa dar um investimento especial. O passo 2 nesse ano, para você estudar sozinho, é você identificar quais todos os tópicos que você tem que saber até o seu final do período de estudo. Você precisa ter uma lista, isso você tem que fazer agora no começo do ano. É parar, antes mesmo de começar a estudar, e fazer uma lista. Eu tenho que saber tais tópicos, eu tenho que saber tais tópicos de matemática, eu tenho que saber tais tópicos de biologia, eu tenho que saber tais tópicos de história. Você tem que fazer essa sua lista pessoal gigantesca, e é uma lista grande, e não entre em desespero. Só o fato de você estar dividindo as coisas já vai facilitar a sua vida depois.
Essa lista vai ser o guia para você planejar seu ano inteiro. Sem ela, você vai estar atirando ao acaso, você não vai estar focado, você não vai estar estudando o que você precisa estudar. Então você tem que fazer essa lista. E como que você faz essa lista? Tem vários jeitos. Se você pegar, por exemplo, os livros de cursinho, cada capítulo tem um tópico. Então cada capítulo você pode considerar um tópico dessa lista. Melhor ainda seria você pegar dentro desse capítulo e ainda dividir um pouco mais em outros tópicos. Isso é um jeito de fazer a lista. O jeito mais confiável é você pegar os manuais do candidato de cada faculdade que você deseja, e lá no manual do candidato vai ter uma lista por matéria dos tópicos que podem cair. Essa é outra forma. E uma terceira forma ainda seria você se basear nas provas anteriores. Lá também vai ter um monte, se você pegar quais exercícios caíram e os tópicos, os temas de cada exercício, dá para você fazer uma lista. Eu acho que o ideal é você, durante essa semana que você está fazendo o seu planejamento, tenta fazer esse planejamento todo em uma semana, você cruzar esses dados dessas 3 fontes. Então você pega o material de cursinho atualizado, você pega os manuais do candidato e pega as provas anteriores. E faz uma lista realista de todos esses tópicos. Um vídeo para te ajudar a fazer isso é o meu vídeo de metacognição, que eu vou colocar aqui vou pôr na descrição, mas vou colocar aqui um link também aqui no vídeo. E metacognição meio que é um pouco mais que isso, mas é dividir as matérias em tópicos e fazer uma análise realista do que você sabe em cada um deles. E aqui nesse tópico vale a pena você voltar no que você fez no passo anterior, que é identificar seus erros. No passo 1 eu falei para você identificar seus erros, mas de uma forma mais de habilidades ou matérias mais geral. Agora que você já tem uma lista, pega para cada tópico e identifica: esse tópico eu sei mais ou menos ou não sei. Isso também vai te ajudar. Mas assiste o vídeo de metacognição que vai ficar mais claro. Com a lista de tópicos pronta, está na hora de você ir para o passo 3. O passo 3 é você pegar essa lista de tópicos e matérias e identificar para cada tópico e para cada matéria qual vai ser sua fonte para estudar aquele tópico. E são várias as fontes possíveis. Você pode ir no livro texto e ler a matéria, você pode assistir uma aula, você pode ver uma videoaula mais curta na internet, você pode falar com um professor particular, você pode ver com um amigo que passou, como é que ele fazia aquele tópico. Então você tem várias possibilidades para cada tópico da sua lista. O ideal é você ser sincero com você mesmo e pegar: esse tópico eu vou aprender melhor fazendo tal forma. Esse tópico eu vou fazer de tal forma. Esse tópico aqui eu vou fazer só exercício. Esse tópico aqui eu vou deixar para rever com o meu professor particular. O que você não pode é deixar... 2 coisas que você não pode. Uma delas é seguir o mesmo plano para tudo. Isso é o que o cursinho te falaria para fazer. Só que fazendo assim, você não está respeitando as suas habilidades. Você não está respeitando como você aprende melhor aquela matéria. Cada pessoa aprende de um jeito uma matéria. Tem gente que é mais visual, tem gente que ouvindo aprende mais, tem gente que lendo aprende mais. Então você precisa ver para você como você aprenderia cada tópico. O segundo problema de deixar isso meio largado é que você vai acabar fazendo 2 vezes tudo, o que vai ser improdutivo. Você não tem tempo suficiente para fazendo 2 vezes tudo. Às vezes você não aprende mais fazendo 2 vezes, às vezes você só está repetindo o que você já aprendeu. E por que isso é um problema? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu com vários amigos meus. Eu tinha amigo que não ia bem em física. E aí qual que era o plano dele? Já que eu vou mal em física, eu vou continuar fazendo as coisas do cursinho, eu vou procurar um professor particular e vou fazer um curso de física. Aí resolveu fazer 3 coisas para aprender física. Só que ele tinha tanta coisa de física para fazer que ele não conseguia se focar em nenhuma. Como ele tinha esse monte de coisa, teve uns tópicos de física que ele meio que já sabia, que continuou sabendo, e os que ele tinha dificuldade, ele acabou não focando, porque era tanta chuva de informação que ele não tinha como aprender. Então, o ideal é você ter uma fonte que você acha que essa é a fonte boa para aprender. E aí, caso essa fonte não seja suficiente, você procura outras. Ou ver pelo menos de uma forma totalmente diferente para você tentar absorver. O que não adianta é você ver 3 aulas parecidas para o mesmo tópico, você só vai estar perdendo seu tempo. Então é legal você pegar e identificar e seguir esse seu plano. Se no meio do caminho você achar que é ruim, você procura outra fonte, não tem problema. Mas pelo menos não ficar, eu vou ver de 1000 maneiras isso. Aí não vai resolver o seu problema, vai ficar mais confuso. Agora você já sabe os seus defeitos do ano passado, o que você fez de errado no ano passado. Você já tem uma lista do que você precisa estudar esse ano. E você já sabe para cada tópico como você vai estudar. O próximo passo é você fazer o seu cronograma.
E cronograma eu teria que fazer um vídeo inteiro só sobre isso. Então eu vou falar mais ou menos aqui alguns pontos gerais de cronograma. A primeira coisa você pode pegar um cronograma de outro lugar e usar como base, mas não é bom para você seguir um cronograma completamente de outro lugar. Porque o cronograma de outro lugar, se seguir à risca, ele é um cronograma bem genérico para qualquer aluno. É um cronograma que não considera o que você faz bem, o que você faz mal, aonde você vai bem e aonde você vai mal. Então, uma coisa geral as coisas que você tem mais dificuldade, você precisa investir mais. As coisas que você não tem dificuldade, você não pode deixar de estudar. Mas você pode fazer um plano um pouco mais rápido, um plano um pouco mais baseado em revisão e exercício do que baseado em aprender. Enquanto um tópico que você tem dificuldade, você tem que fazer um plano baseado em aprender. Isso já muda o jeito que você vai estudar e o tempo que você vai dedicar em cada coisa. Então, usando de novo como eu fiz para ficar mais claro para você essa questão, que é o que eu chamo de cronograma flexível, que é o que o cursinho não faria por você, que você vai ter que criar o seu cronograma. Eu já ia bem em física e eu ia muito mal em português e redação. Então qual foi meu plano? Eu não poderia abandonar física, porque se você ficar um ano sem estudar física, você vai mal. Então eu estudava um pouco de física toda semana. Só que eu não ficava lendo a matéria, eu ia direto para exercício. Quando eu fazia exercício, em vez de fazer todos, eu fazia um sim, um não, um sim, um não. E aí os que eu não fazia, eu dava uma lida no título só para ver se é algo que eu saberia fazer ou não. Em vez de fazer, eu só pensaria, acho que eu sei fazer isso, aí eu pulo. E isso me economizou tempo. E na prática o que acontecia é que física eu estudava umas 2 horas por semana e português eu estudava umas 6 horas por semana. E isso é o que eu identifiquei para mim. Agora você talvez seja diferente, talvez você já seja super bom em português. Então você só precisa fazer uma revisão da matéria. Enquanto física você precisa procurar até um curso para fazer. Então esse é um ponto de como fazer o cronograma. Outro ponto você precisa ter acabado de ver todos os tópicos da sua lista um mês antes da primeira prova. Você precisa de no mínimo um mês para fazer uma revisão completa. Sem fazer revisão completa, eu acho muito arriscado ir para a prova, porque você vai ficar inseguro. Vai ter uma matéria que você teve no começo do ano e você não vai ter essa matéria na ponta da língua mais. E aí você vai perder tempo tentando lembrar na prova, você vai estar inseguro, porque você vai falar, nossa, faz muito tempo que eu não vejo. Então eu gastaria um mês para fazer uma revisão completa. Que é o que os cursinhos fazem, mais ou menos. De 2 semanas a um mês antes do Enem, eles tentam terminar de dar todas as matérias. O que eles deixam para dar depois, às vezes, são umas matérias muito complexas, que raramente caem, ou só caem em segundas fases. E aí tudo bem. E aí na hora de você fazer seu cronograma, você pode até tentar jogar essas matérias para depois também. Então você pega a sua listona e fala, começando dia 1º de fevereiro, ou quando você quiser, semana que vem, não sei, 1º de fevereiro até um mês antes do Enem. Eu tenho quantos dias úteis? Então você vai lá e seleciona, eu tenho 200 dias úteis. Ou se não, tenho 250 dias considerando sábado e domingo, não sei, aí você precisa fazer o cálculo direitinho. Aí você vai pegar esses dias, comparar com o tanto de tópicos que você tem e tentar dar uma organizada. Os tópicos que você já sabe e são mais fáceis, você coloca vários num dia. Os tópicos que são mais difíceis ou que você nunca viu, você dá uma priorizada e deixa, sei lá, meio período para aprender esse tópico, ou 2 horas. E aí é muito uma questão pessoal o cronograma. Eu não sei, a mensagem mais que eu queria deixar mais clara em relação ao cronograma é que não dá para você seguir um cronograma pronto. Você viu o tanto de exceção que eu já falei nesse vídeo? Então você precisa pegar essa listona, ver os dias que você tem para estudar e dividir nesses dias. O quanto você vai gastar em cada tópico é com você, é uma questão pessoal. Os tópicos que são mais difíceis ou fáceis também é com você. Então é isso. Deixa um mês para revisão. Gasta mais tempo no que você tem dificuldade, mas não deixa de ver o que você já sabe. E não segue nada pronto. O passo 5, ainda dentro do planejamento e não do estudo em si, é você gastar um tempo nesse início de ano para rever o jeito que você aprende. Seria o tópico que, se você procurar por aí em outros vídeos, seria o como aprender a aprender. Então, para cada jeito que você estuda, então, ou seja, o jeito que você faz anotação, o jeito que você faz revisão, o jeito que você faz exercício, o jeito que você lê, para cada coisa que você faz, tem um jeito que seria o que te dá a maior produtividade. O termo-chave para pensar em técnica de estudo, para pensar em aprendizado, é taxa de retenção.
Taxa de retenção é o termo que usam quando fazem estudos comparativos e comparam entre alunos e técnicas como que eles aprendem mais. Como que eles, após ter uma aula ou após ver um tópico, quanto que eles vão reter dessa informação depois de 1 ou 2 semanas. Por isso chama taxa de retenção. Então, assim, eles fazem uns estudos do tipo, se o aluno só assistir aula, quanto que ele vai lembrar daqui a 2 semanas, comparado com um aluno que assiste aula e faz exercício, comparado com um aluno que faz leitura ativa, comparado com um aluno que faz revisão ativa. Então, essa questão de técnicas de estudo não é como era antigamente, mais uma opinião pessoal de um professor de cursinho falando, eu fazia assim e é o melhor jeito. Hoje em dia tem uma ciência por trás disso, chama ciência cognitiva, que eles fazem um monte de estudo com milhares de alunos e comparam para cada jeito de estudar qual é o melhor. Então você perde um tempinho para rever o jeito que você está estudando. Porque dependendo, tem jeito de estudar que você só retém 20% da informação. Tem jeito que você retém quase 80% da informação. Com certeza alguém já te falou, você já deve ter ouvido falarem assim, o melhor jeito de aprender é você ensinando para outra pessoa. Isso tem um fundo científico por trás. A taxa de retenção de você ensinar para outra pessoa é muito maior que a taxa de retenção de você assistir uma aula. A taxa de retenção de recall, que é o que você usa na revisão ativa, por exemplo, é muito maior do que de você ter só uma aula e fazer exercício. Então existem técnicas que vão te dar uma taxa de retenção maior. Tem uma playlist minha de técnicas, eu sugiro que você dê uma olhada, mas procura também na internet como aumentar a minha taxa de retenção, como aprender a aprender. Mas procura coisa com fonte confiável, né? Uma coisa que teve um estudo antes e não simplesmente a opinião de alguém. Se você for falar com uma pessoa mais velha, ele vai falar que anotava tudo que o professor falava. E isso fazia sentido há 30 anos que a competição era bem menor. Talvez. Mas hoje em dia já sabem que isso não é o melhor jeito de fazer anotação. Na hora de fazer revisão, seu tio vai sugerir, eu pegava todas as minhas anotações e relia 2 vezes antes da prova. Funcionou para ele, mas de novo, há 30 anos era diferente a competição. Hoje é mais difícil. Essa não é a melhor técnica de fazer revisão. Tem técnicas, várias técnicas melhores que essa técnica. Então perde um tempo, ainda é a última fase antes de você começar a estudar, é a fase de planejamento ainda. Perde um tempo para aprender a estudar. Tem um monte de livros sobre o assunto também. Vê essa minha lista, eu ainda vou fazer um vídeo sobre livros que talvez te ajudem com isso. E esse seria o passo 5. O passo 6, finalmente, é o de estudo. Então você já fez todo um planejamento. E aí fazendo uma breve recapitulação do que eu já falei já. Você identificou seus erros, primeiro, né? Você está descansado. Aí você identificou seus erros, fez uma lista de tudo o que você precisa aprender, fez um cronograma para aprender tudo isso e reaprendeu a aprender, viu quais são as melhores técnicas de estudo. Está na hora de você pôr tudo isso em prática. E agora é onde pega o esforço pessoal mesmo. Você tem que ter a disciplina de seguir o seu cronograma. Tem dia que você vai estar mais cansado, mas você não pode abandonar o estudo. E a chave nessa hora é a persistência. Você vai ter que se superar, vão ter dias fáceis, dias difíceis. Você vai ter que tirar força de onde você encontrar para continuar. Tem toda uma questão de motivação. E as melhores dicas que eu posso te dar, fora as técnicas e fora já ter feito tudo que você fez em termos de planejamento, cuida da sua saúde, você tem que dormir bem, que é o momento que seu cérebro se reorganiza para você aprender mesmo. O ideal é você fazer exercício, porque você aprende melhor quando você faz exercício. Você tem que aprender a se alimentar direito, para não ficar cansado a tarde inteira. Então, se você fez um bom planejamento, o que sobra na fase estudo, que é a maior fase, mas eu diria que o planejamento é tão importante quanto, se você fez um planejamento, o que você mais vai precisar é a força de vontade diária para seguir aquele planejamento. Então você vai ter que se superar e é isso, não tem muita dica que eu posso dar em relação a isso, sabe? Eu gostava de vez em quando eu vi uns vídeos motivacionais. O pessoal fala muito mal de coach, mas às vezes você precisa de um tapinha nas costas para continuar, porque é difícil mesmo. Você vai ficar muitos dias estudando, você vai abrir mão de muita diversão, você vai abrir mão de falar com amigos, você vai abrir mão de ver sua família de vez em quando.
Óbvio que você tem que deixar sempre espaço para essas coisas, né? Não dá pra você só estudar. Você precisa descansar também, você precisa se divertir também. Mas vai ter dia que não dá pra você pular o seu estudo. Você vai ter que enfrentar aquilo mesmo estando cansado. Então é isso. O que eu posso mais fazer aqui nesse passo é te desejar boa sorte e muita força. É, A gente tem que passar por isso, não tem jeito, não tem atalho pra isso, sabe? Tem muito vídeo por aí, como passar em 3 meses. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que você estudar por 3 meses, o único jeito de passar estudando em 3 meses é se você tiver a melhor base do mundo, sabe? Você veio de uma escola muito boa. Mas não é só uma questão de raciocínio. Tem matéria que você precisa ver ela, não dá pra você adivinhar ela durante a prova. E você tem que passar por isso. Um dia após o outro. Algo que me confortava, que eu acho que é um pensamento que você deve ter, depois de cada dia, ou no início de cada dia, lembrar que você está se tornando um pouquinho melhor do que você era. Hoje você é um pouquinho melhor do que você era ontem, e a ideia é amanhã você ser um pouquinho melhor do que você é hoje. Com o tempo você vai se construindo para ser uma pessoa preparada para passar no vestibular difícil. Então esse é o passo 6. O passo 7 é que é o mais simples de todos, é só a revisão mesmo. Seria a última coisa antes da prova. É você fazer um mês antes da prova, você começar uma revisão completa de tudo. Se você pôs no seu cronograma para sempre fazer revisão, que é o que eu já falei em alguns vídeos, de que eu aconselho que você faça um pouquinho de revisão toda semana, principalmente antes do simulado, se você já aprendeu a fazer revisão durante o ano, essa fase vai ser bem mais fácil, você vai tirar muito mais proveito dela. Aí eu tenho um vídeo de revisão ativa, que é o tipo de revisão que eu sugiro que você faça, e o último passo mesmo seria esse, antes da prova você ter feito uma revisão completa. Bom, o vídeo de hoje foi esse de como estudar sozinho. Muita gente tinha pedido esse vídeo, eu espero que eu tenha conseguido responder várias das dúvidas que vocês têm. Foi um vídeo mais longo, mas eu queria fazer um pouco completo mesmo. Eu queria que fosse um guia de, eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. O que eu posso fazer? E aí seguir esse passo a passo. E aí a outra coisa que eu poderia falar aqui, em termos de fonte de estudo, que é um dos passos que eu falei, você tem que procurar as fontes de estudo, eu fiz um vídeo de como estudar de graça, como se preparar de graça, que eu dou várias opções de como você consegue, não apenas sozinho, mas conseguir outra forma de estudar que te ajude sem gastar muito dinheiro ou de graça às vezes. E aí eu sugiro que você dê uma olhada, eu vou pôr aqui o link também. Então esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado. Não deixa de se inscrever, de curtir, de compartilhar. Espero que você esteja gostando do conteúdo. Abraço.